E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma formação, beleza? E é uma formação bem importante da nossa Crisma, tá? É a formação mais importante de todos os temas que a gente já deu até agora. E aí, Marina, como é que você tá? Tá tudo bem? Tô bem, graças a Deus, e você? Tô bem também. Então, vamos começar, né? A formação de hoje vai ser sobre Eucaristia, e por isso é a formação mais importante que tem, porque se a gente conseguir passar a mensagem para vocês, a gente já fez nosso papel já, porque é o que vocês mais devem se apegar, de fato, na fé, é a Eucaristia, né? Marina, quer começar com a nossa inicial? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos pais. Acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que encheste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de tua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, do Filho Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, galera, como eu falei, né, a gente vai falar hoje sobre a Eucaristia e vai ser um assunto que a gente vai tentar fazer um vídeo um pouco mais curto, que a gente viu que os outros vídeos ficaram um pouco grandes, mas a gente vai tentar mostrar o papel principal para vocês, para que vocês pelo menos saiam daqui sabendo o que é a Eucaristia, é o ponto principal da noite, certo? Então, se a gente parar para pensar assim, sobre o sacramento de fato da Eucaristia, a gente vai ver o seguinte: na Igreja Católica existem alguns sacramentos, porém, nem todos eles, na verdade, nenhum deles é tão importante quanto a Eucaristia. Tanto é que a Eucaristia ela é chamada do Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque ele está um nível acima dos outros. A Eucaristia, assim como um todo, ela é o ponto principal da nossa igreja. E por um simples fator. Por um simples fator, que ela é o grande sacramento. Porque se a gente parar para pensar nos outros sacramentos da Igreja Católica, todos eles, tirando a Eucaristia, existem sinais visíveis, de fato, para levar ao invisível. Então, por exemplo, quando a gente vai se batizar, o padre vai lá, coloca água em nossas cabeças, e aquela água vai representar exatamente a entrada do Espírito Santo em nós. Então, é uma ação visível e para representar algo invisível. Mas, por exemplo, a gente não vê o Espírito Santo entrando. Você viu, Marina, quando você foi se batizar? Eu acho que você era pequena também, né? Mas, por exemplo, eu nunca fui batizado em que, quando o padre jogou a água na cabeça da pessoa, colocou lá, passou a água, eu vi o Espírito Santo, por exemplo. Então, sempre são coisas visíveis que, de fato, apresentam, levam a ações invisíveis. Mas na Eucaristia, não. Na Eucaristia, a gente pode ver, de fato, que Jesus Cristo ele está na Eucaristia. Pode ter a aparência de pão, pode ter a aparência de vinho, mas, de fato, aquilo ali é Jesus Cristo, é corpo e sangue de Cristo. Então, a própria Eucaristia, ela é um sacramento, ela é o visível, aquilo é o corpo de Cristo. Então, por isso, ela é o mais importante. Então, é o Santíssimo Sacramento. A gente sempre vai ter que guiar a nossa fé a partir da Eucaristia. E os outros vão vindo depois. E aí, Marina, alguma coisa para complementar? Não, exatamente isso, porque a Eucaristia é o grande sacramento da igreja, né? Sem ela não teria igreja. Então, quando Jesus instituiu, ele está dando a si mesmo para nós comungarmos dele, e como disse o Padre Pio, é o sol do mundo, o centro da doutrina mesmo. Para vocês terem ideia, por exemplo, como a Eucaristia ela é importante para a Igreja Católica, no Vaticano II, lá na Lumen Gentium, ficou até registrado, de fato, a importância da Eucaristia para a Igreja. Se a gente pegar o Catecismo da Igreja Católica aqui, no tópico 1324, vai falar o seguinte: a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Então a gente pode parar, de fato, para perceber que o ponto principal de nossas vidas como católicos é a Eucaristia. E sem ela, de fato, não tem como vivermos. Se você se diz hoje que é católico e de fato não tem a Eucaristia como o ponto mais importante de sua vida, eu acho que
você precisa rever de fato o que é que você acredita, se realmente é a fé católica ou não, né? Porque a gente pode ver, acho que talvez Marina possa até falar um pouquinho também, que existem outras tradições que se dizem cristãs, mas não seguem a Eucaristia, né? Não é verdade, Marina? Até mesmo a igreja protestante, né? Que tem geralmente eles ceiam uma vez por mês, o que eles chamam de ceia, onde eles apresentam um pão e o vinho, que não são verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo, eles representam. E nós, como católicos, sabemos que quando Jesus, na última ceia, falou: Isto é o meu corpo, ele estava falando que é verdadeiramente o corpo dele, né, Ederson? E Isso. não que é uma representação ou um símbolo. Inclusive, em uma das aulas de Padre Paulo Ricardo, ele fala que isso não é um lembrete. Ele cita a encíclica de São Paulo VI, do Papa Paulo VI, que diz ao Mysterium Fidei, onde ele fala que a Eucaristia é a presença física e real de Cristo, embora nós não possamos ver com os nossos olhos, né? Mas sim, é um mistério muito maior que isso, e nós não podemos ser como o São Tomé, né, nesse quesito, só acreditar vendo. Porque, como você disse, a gente não tem como ver o Espírito Santo. Isso. E é algo bem que a gente tem que ficar mesmo guardado em nossa cabeça, assim. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas até mesmo que às vezes vão para uma adoração, vão para algo do tipo e choram pelo momento, coisa do tipo. Mas na hora de comungar, na hora de fato estar ali, de se unir totalmente com a Eucaristia, as pessoas não dão uma grande importância, né? Então a gente, sei lá, é porque não está no ostensório ou coisa do tipo, que vai deixar de ser Cristo, não. Depois que é consagrado, é como o próprio Cristo fala, né? É o meu corpo, então não vai deixar de ser o corpo de Cristo. E até São João Paulo II, ele escreveu uma encíclica que ele vai falar algo muito importante sobre a Eucaristia mesmo, para a gente saber ainda mais a importância, né? Ele fala o seguinte: a igreja vive da Eucaristia. Essa verdade não exprime uma experiência diária de fé. Então, por exemplo, não é algo diário de fé, mas contém, de fato, a síntese do próprio núcleo de todo o mistério da igreja. Então, a Eucaristia não é simples uma particularidade da igreja, não é algo particular, mas sim de fato o mistério que envolve todo o núcleo da nossa fé, porque de fato é o ponto mais importante para nós, né? E aí, Marina, mais alguma coisa para falar sobre esse ponto? Sim, inclusive, Santo Afonso Maria de Ligório, ele até diz que mesmo que nós não creiamos, Deus está lá verdadeiramente naquele pedaço de pão que foi consagrado, né? Que nós vemos com os nossos olhos como um pão de trigo. E em um dos livros dele, eu não lembro agora qual é exatamente, mas ele diz assim: meu Deus, por que tu não podes ficar neste sacrário apenas no momento que eu estou te adorando? Porque Deus está presente lá no sacrário, mesmo agora nessa pandemia, e enquanto nós não estamos lá para adorá-lo. Ele está lá se fazendo carne, se fazendo presente na presença real dele, enquanto nós não estamos lá prostrados aos seus pés, né? Exatamente. Inclusive, os evangelhos que eu mais gosto que relatam sobre isso, eu acredito que a Ederson também, é o de Lucas e o de João. No de João, no de Lucas, na verdade, no capítulo 22, ele relata sobre a última ceia, que é exatamente isso que a gente estava falando. Quando ele diz no versículo 17, pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice e distribui-o entre vós. Pois vos digo, já não tomarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e depois de ter dado graça, partiu e deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Que são justamente as palavras que o padre fala na consagração, né? No ofertório. Inclusive tem até aquela música que diz assim: não é mais pão, não é mais vinho, agora o manto divino é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós, como católicos, conhecemos bastante essa música, né? Uhum. Exatamente, né? Falando que aquilo ali não representa ou não simboliza, porque o próprio Cristo, na última ceia, ele foi lá e falou: isso aqui é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue. Então,
para que não fique de fato nenhuma dúvida, que talvez essa seja a mensagem principal. Pelo menos eu quero passar essa noite, e tenho certeza que Marina também, é que para que vocês acreditem mesmo que aquele pedaço de pão ali, que a gente olha, vê o pão, mas que a partir do momento que ele é consagrado, ele pode até ter a aparência de pão, pode até ter a aparência de vinho, mas aquilo ali é Jesus Cristo de fato. Ele veio aqui à Terra, Jesus ele veio aqui à Terra, ele viveu aqui 33 anos, ele foi flagelado, ele foi crucificado por nós, ressuscitou e tudo mais, e aquilo ali que a gente olha, a Eucaristia, que a gente pode pegar, pode comungar, aquilo sim é Cristo. Ele novamente está se entregando, ele novamente, em todas as missas, todas as celebrações, a partir do momento que o pedaço de pão ele é consagrado, ele não tem como voltar atrás. Assim, a gente não pode, não sei como é o botão que a gente aperta às vezes no computador para voltar algo anterior, sabe? Uhum. Exatamente. E em toda missa se faz o sacrifício de Cristo, né, no Calvário. É o verdadeiro ato de amor infinito e que Cristo quer que repitamos este ato até o dia de sua volta. Tanto que foi estabelecida a sucessão apostólica, né? Um dos pilares da igreja. Porque até o dia de sua volta, esse sacrifício de amor que ele fez por nós será celebrado. E, como disse Santo Agostinho, além de tudo, é um remédio que sustenta, porque nós, quando comungamos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, é um remédio que cura espiritualmente e nos dá força para fazer grandes coisas, né? Exatamente. E só para a gente falar um pouco também, para a gente não se alongar, para a gente dar continuidade à nossa formação, Marina acabou de ler a passagem da última ceia, e a gente queria só destrinchar um pouquinho, de fato, o que aconteceu na última ceia, para que vocês tenham um pouco de conhecimento, de fato, qual foi o contexto ali, o que foi de fato que estava acontecendo para que Cristo ele instituísse a Eucaristia. E para isso eu vou pegar aqui o nosso Yucate laranja, o nosso Yucate Crisma, certo? Que a gente usa para a preparação da Crisma. E eu vou usar o tópico aqui 10.4 do nosso Yucate e vou falar um pouquinho sobre esses tópicos para que a gente possa ver. Como vocês sabem, né, a última ceia, a gente celebra ela na Quinta-feira Santa, um dia antes da morte de Cristo, e foi exatamente assim que aconteceu de fato. Na quinta-feira, um dia antes da morte de Cristo no madeiro, de fato, ele foi lá instituiu a Eucaristia na última ceia. E aconteceram várias coisas na última ceia, né? A gente lembra do lava-pés e depois da partilha, mas tem algumas coisinhas, de fato, que foram um pouquinho diferentes do anterior. Por quê? Porque a última ceia, de fato, ela já era uma tradição judaica. E a gente sabe que Jesus Cristo, ele era judeu, ele nasceu do povo judeu, que era exatamente o povo de Deus. Então, era costume na época, na sexta-feira, se matar o cordeiro, e aí sim fazer lá a última ceia como comemoração à entrada na terra prometida, né? Pessoal, os judeus faziam essa ceia anualmente como essa simbologia. E Cristo foi lá e fez. Porém, teve algumas coisinhas diferentes que ele fez que, de fato, levou à criação da Eucaristia. Então, aqui no tópico do Yucate os 5, entre aspas, erros de Jesus, né? Porque a gente sabe que Jesus não errou, mas só o que ele fez diferente nessa última ceia. Então, o primeiro foi a alteração no tempo. A gente já falou que foi feito, em vez de ser na sexta-feira, foi feito na quinta-feira, né? Então, por exemplo, já teve aí uma data diferente do que geralmente era para acontecer. O segundo é algo que a gente pode ver, por exemplo, nos quadros. Tu tem, Marina, algum quadro, alguma imagem, por exemplo, da última ceia na tua casa? Sim. Ou não? Pronto. Tenho na minha casa, não, que minha mãe ama. Mas, por exemplo, a gente sabe que a tradição judaica, o prato principal assim da mesa era exatamente o cordeiro. E aí, no teu quadro, tem um cordeiro na mesa ou não? Não. Por quê?
exatamente representando que o cordeiro era Cristo. Então, se não tinha o cordeiro ali, o cordeiro que seria entregue como sacrifício na sexta-feira, que era como o ritual judaico fazia normalmente, era exatamente Cristo que seria entregue na cruz, né? Então, por exemplo, ele foi feito na quinta-feira, depois o cordeiro, que era o prato principal, não tinha por quê? Porque já representava que Cristo ele era o cordeiro. O terceiro ponto consiste na forma em que Jesus lidou com o pão e o vinho. O pão e o vinho, de fato, ele tinha parte da ceia judaica, mas, de fato, eles eram abençoados também, mas só que não foi da forma que Cristo fez. Então, já teve um pouquinho de diferença aí, que a gente pode ver já já mostrando a Eucaristia, né? O quarto ponto foi exatamente que Cristo ele relacionou o pão com ele mesmo. Era algo inédito na época. E tinha a bênção do pão, a bênção do vinho. Ele diz isso até no Evangelho de João, né? No capítulo 6, quando ele fala, eu sou o pão que desce do céu. Então, por exemplo, ele mesmo está se mostrando como pão, ele está mesmo se entregando. E o quinto ponto, de fato, foi que se fazia isso em memória, a comemoração do povo entrar na Terra Prometida. Só que Jesus Cristo mandou a gente repetir aquela ceia exatamente em memória dele. Fazer isso em memória de mim. Então, ele mudava totalmente o sentido que existia antes, né? E a gente celebra isso até hoje na missa. A missa hoje de fato, repetições da última ceia, sempre consagrando o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo, assim como ele mesmo fez. Não é verdade? Com certeza. E eu não sei se você também percebe, Edson, mas eu vejo isso muito também naquele filme do As Crônicas de Nárnia, que talvez muitos de vocês conheçam, né? Que Jesus é representado pelo leão e ele é morto como um cordeiro, no caso das Crônicas de Nárnia é um leão, e depois ele ressuscita gloriosamente, né? E dando continuidade a isso, a gente vê no ponto 208 do Iofete Amarelo, onde fala sobre a Sagrada Eucaristia, sobre esse sacramento que a Ederson falou para a gente. Lá no 210, ele responde assim, de que forma Cristo instituiu a Eucaristia? E ele responde, em Coríntios 1, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite que ia ser entregue, tomou o pão e dando graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, na fim da ceia, tomou o cálice e disse, este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei isto em memória de mim, que foi justamente o que a gente acabou de falar agora. Vocês também podem encontrar isso nos pontos 1337 ao 1344 do Catecismo da Igreja Católica, que é uma forma mais prolongada do Catecismo Amarelo, que é o que vocês possuem em casa. No Catecismo, além de encontrar isso de uma forma sem ser tão simplificada, a gente também encontra inúmeras frases de santos e passagens como as de São Paulo, que são muito importantes para a gente entender o verdadeiro significado dessa instituição da Eucaristia, né? Que é o verdadeiro sacrifício de Cristo, a verdadeira sustentação da nossa fé. E mais alguma coisa para acrescentar sobre isso, Ederson? Não, assim, também tem outros pontos já da Igreja Católica, do Catecismo, o 1382 também, que vai falar exatamente do banquete pascual, né, que a gente vai, de fato, ter ele na nossa missa e que a gente pode ver que tudo é uma preparação, assim também como foi a última ceia. Uhum. E quando a gente, nesse momento da consagração, né, onde o padre levanta a hóstia e ela se transforma verdadeiramente na transubstanciação, né, em corpo, sangue e alma de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente deve se prostrar, a gente deve ter respeito, do mesmo modo que a gente deve ter quando a gente for receber, quando a gente for comungar, porque é verdadeiramente ele. Então a gente deve fazer uma boa ação de graças depois de receber. Isso também vai ser dito ao longo de outras formações lá no Instagram do Crisma. E muitas pessoas tinham dúvidas sobre receber a Santa Eucaristia em duas espécies ou em uma.
E Padre Paulo Ricardo responde sobre isso, que tanto faz, porque Cristo, vamos dar um exemplo de um livro. Se eu pego essa Bíblia e divido ela em duas, ela vai continuar sendo uma Bíblia. Ela não vai ser duas Bíblias, ela vai ser uma só que ela vai estar fragmentada. É o que acontece com a hóstia maior, que o padre consagra, e todas as hóstias menores, que são várias, né, para poder dar para os leigos, né, para a Assembleia, e que continuam sendo verdadeiramente o corpo de Cristo. Cada hóstia consagrada é o corpo dele por inteiro. Uhum, exatamente. Até porque também a gente pode perceber que o corpo de Cristo ele vai muito além disso, né? Se a gente fosse parar, por exemplo, para falar nessa formação aqui sobre o corpo de Cristo, a gente sabe que o corpo espiritual de Cristo ele é gigantesco. Então, se a gente fosse falar de forma material, a gente não teria também como mensurar, né? Até porque existe de fato a consagração e aquelas hóstias que estão ali, mesmo o padre não estando em contato direto como a hóstia magna, né, que a gente chama também aquela maior, ela também está passando por toda a celebração, ela também está sendo consagrada, porque, tipo assim, seria muito, como posso falar, acho que Cristo não deixaria o sacramento da Eucaristia para nós se fosse para poucas pessoas terem acesso, né? Então, ele quer que todos estejam totalmente unidos à Eucaristia. E não só o padre, não só o religioso, mas sim toda a Assembleia. Contando também que estejam, de fato, preparados para a Eucaristia. É um assunto que nós não vamos focar diretamente nisso, até também por vídeo não se alongar, e também porque essa semana, na quinta-feira, saiu um vídeo no Instagram de uma Profunda Crisma exatamente sobre isso, sobre a preparação para a comunhão. E só falando, mas que o próprio São Paulo vai falar lá em Coríntios que se não estivermos preparados para comungar, de fato, se pegarmos o pão e o que foi consagrado, o corpo e sangue de Cristo, e de qualquer forma nós estarmos ali, a gente está comungando da nossa própria condenação. Então, de fato, você comungar sem estar preparado, sem estar confessado e tudo mais, é você comungar da sua própria condenação. Eu vejo muitos relatos de muitas pessoas que falam, mas é porque eu senti tocado no meu coração, ou coisa do tipo. Eu simplesmente falo que é muito difícil a gente parar mesmo assim para ver você estando em pecado, você tendo rompido, porque quando nós estamos em pecado, principalmente pecados mortais, a gente rompe totalmente a nossa intimidade, o nosso contato com Deus, e você se sentir a comungar, né? Então é um assunto bem complicado de se falar. Por quê? Porque você deixa nesse momento não Deus reinar, mas quando o pecado está reinando em sua vida, você vai deixar outra coisa reinar sobre Deus, que vai estar ali junto com a Eucaristia, que a Eucaristia vai se juntar totalmente a você, né? Então é algo bem complicado a gente... se você tem a consciência de fato que você está em pecado mortal, não comungue. Não comungue, porque assim como São Paulo falou em Coríntios, você está comungando da sua própria condenação. Santa Teresa d'Ávila até diz que Jesus mostrou uma visão a ela muito, muito forte, em que muitas pessoas estavam no inferno, ele mostrou para ela o inferno, e ela perguntou a ele, Jesus, mas essas pessoas que estavam aqui foram pessoas que pecaram, né? Não eram pessoas católicas. E ele diz, não, minha filha, isso eram pessoas católicas, como eu, como você. Eram pessoas que iam para a Santa Missa aos domingos, eram pessoas que realmente faziam suas obrigações como católicos, mas não fizeram boas confissões, não fizeram verdadeiros atos de contrições, omitiram pecados. Então, por isso que foram para o inferno, não receberam a Santa Comunhão bem, né? Não se prostraram diante de Jesus. Quando a gente vai no Santíssimo Sacramento, lá na capela, a gente deve se portar bem quando a gente vai na Santa Missa. E acho que é isso, por favor. É como a história do jovem rico, né? Ele chega para Cristo e fala, o que é que eu faço para entrar no céu? Aí ele fala, você vai cumprir todos os 10 mandamentos. Aí ele fala, mas isso eu já faço. Aí Cristo pede tudo a ele e ele se entristece e sai. Então, de fato, nós
Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas nós não damos tudo a Deus. E é isso que nós temos que dar. Nós temos que dar tudo, seja onde for, em nossas profissões, em nossa vida pessoal, em nossas relações, nós devemos sempre dar tudo a Deus. Porque se nós ficamos só ali na obrigatoriedade, é muito difícil. E será que mesmo nós estamos cumprindo esse amor com a Eucaristia se a gente, sei lá, só como uma vez na semana e não tenta fazer nenhum outro esforço para ir mais em contato com a Eucaristia? Ou se a gente não tem nenhum cuidado com nós mesmos, se estarmos confessados, estarmos bem para comungar, se nós não nos preparamos para a Eucaristia e só queremos cumprir com o preceito, será que de fato nós estamos entregando tudo a Deus? É como, acho que é São João da Cruz ou é São Padre Pio, não me lembro agora na cabeça quem é que fala, mas ele fala que nós temos que dar tudo a Deus, simplesmente porque ele também nos deu tudo. Ele nos dá tudo diariamente, ele se dá inteiramente, se dá totalmente na Eucaristia. Então nós devemos sempre... Tudo, né? Exatamente. E aqui, já entrando nessa parte mais da comunhão mesmo, o catecismo lá no tópico 1384 fala o seguinte: Jesus nos convida intensamente a recebê-lo no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, eu já falo o seguinte, né? Se nós não temos essa intimidade com a Eucaristia, se nós não estamos nem aí para a Eucaristia, nós não teremos a vida eterna. É isso que ele nos fala. Então, aquelas pessoas que nós falamos anteriormente, pessoas protestantes que se dizem cristãs, mas não têm essa intimidade com a Eucaristia, que Deus tenha misericórdia de fato, porque ele mesmo fala, né, que nós devemos ter esse amor com a Eucaristia, nós devemos comer da carne do Filho do Homem. E principalmente, eu falo principalmente também, para pessoas que são católicas, mas elas acham que a missa, por exemplo, é algo chato, algo do tipo, pessoas que se dizem católicas, mas não têm a frequência eucarística necessária, que a gente possa, de fato, rever nossos conceitos, porque é o que vai nos salvar. São Felipe Neri, por exemplo, ele viveu numa época em que os jovens, eles estavam totalmente pervertidos. Era uma época que os jovens não ligavam muito para a castidade, era uma época que os jovens não estavam querendo viver para Cristo, era uma época que os jovens estavam cada vez mais se distanciando da igreja, e os jovens não conseguiam se controlar. Por exemplo, eles não se controlavam nos impulsos, nos vícios e tudo mais. E São Felipe Neri ensinou para os jovens o seguinte: vocês conseguem se santificar através da Eucaristia, através da intimidade com a Eucaristia. E eu posso ter um exemplo disso na minha vida, que eu já passei um grande tempo da minha vida tendo a comunhão diária, indo para a missa diária, comungando todo dia. E foi o tempo da minha vida que eu, com certeza, assim, sem medo de errar, foi o tempo em que eu mais me aproximei de Deus. E falando agora, nesse tempo de estar tão distante da Eucaristia há tanto tempo já, devido à pandemia, é um tempo que, infelizmente, está sendo muito difícil, de fato, se aproximar de Deus. Por quê? Porque eu não tenho esse esforço, eu não tenho esse contato com a Eucaristia, esse contato de querer me preservar, esse contato de querer meio que me preparar para a Eucaristia. Então, está sendo muito mais difícil agora sentir a presença de Deus do que estando comungando diariamente. Então, é uma grande escola de santificação, de fato, a Eucaristia, a comunhão, né? Alguma coisa, Marina? Sim, então que possamos, nesse momento que a gente está distante, né, da Santa Eucaristia, da Santa Igreja, que a gente possa participar pelos meios virtuais, né, e fazer as coisas necessárias para se aproximar de Deus nesse período. Ou seja, rezando o texto, ou escutando alguma música, porque você não precisa, obrigatoriamente, como a Edson estava falando, só estar se sentindo próximo de Deus quando você está lá na igreja. Se nesse momento não está sendo permitido, então, faça coisas para Deus, faça jejum, mortificações e coisas do tipo que te aproximem dele, que não necessariamente precisam que você esteja diante dele na capela do Santíssimo Sacramento.
E entrando na parte sobre os milagres eucarísticos, que acabou de sair uma postagem lá no feed do Crisma, aliás, sobre isso, que os milagres eucarísticos são é o verdadeiro modo de Deus se mostrar visivelmente a nós. E a gente vê tantos santos que morreram pela Sagrada Eucaristia, tantos e tantos, como, por exemplo, São Tarcísio, que aos 12 anos de idade estava saindo da Capela do Santíssimo e estava levando hóstias para dar para os presos que estavam em pena de morte. E as pessoas, os amigos dele, estavam chamando ele para brincar. E ele, não, eu tenho uma coisa importante para fazer. E começaram a tentar ele. Logo a gente vê, né, que é o demônio tentando, a gente chamando. E ele, não, eu não posso. E continuou seguindo o caminho até que esses amigos dele derrubaram ele e espancaram ele até a morte. E quando foram ver a âmbula, né, que ele estava levando as hostes, não tinha sinal de Jesus lá dentro. Ou seja, outro milagre, né? A gente pode ver vários e vários milagres em que, por exemplo, existe o milagre de Milão, em que as pessoas, a igreja foi assaltada, em que quando roubaram o sacrário com várias âmbulas lá dentro, o cavalo saiu em disparada e até o momento em que a carroça meio que virou. Eu não me lembro agora a história ao certo, mas algumas âmbulas caíram da carroça e estavam cheias de hostas consagradas. A gente estavam cheias mesmo de Cristo ali. E aquelas hostas não caíram no chão, elas ficaram levitando ali, exatamente mostrando o quê? Que aquilo era o corpo de Cristo. Então, outro milagre eucarístico. Também existem os milagres eucarísticos da Argentina aqui, mais próximo, em que o padre estava celebrando a missa e viu manchas de sangue. Ele achava até que tinha derramado o vinho sobre o altar, mas quando ele percebeu, de fato, depois ele guardou a hóstia e depois de um tempo ele viu que a hóstia que estava manchada tinha, de fato, a textura de estar ganhando essa textura de carne. E quando mandaram para cientistas, que eram cientistas que não acreditavam em Deus, para eles analisarem, eles colocaram a hóstia, colocaram no microscópio, quando eles olharam, eles de fato viram pele humana, carne humana, e era do tecido no coração, né? Era o músculo do coração. E a partir dali, os próprios cientistas que não acreditavam em Deus, eles se converteram também através desse milagre eucarístico. Só uma coisa que passou batido, que eu esqueci de falar, assim, e que, na verdade, falou, mas ficou meio que subentendido, é que quando nós comungamos, nós nos tornamos com o corpo de Cristo um só. Então, por isso que nós não devemos comungar em pecado. Por quê? Porque se nós estamos no pecado e nós nos tornamos um só com o corpo de Cristo, nós não podemos misturar Cristo com o pecado. Então, Cristo não se mistura com o pecado. Por isso, quando ele veio aqui à Terra, ele preparou a Virgem Santíssima sem o pecado original, para que exatamente ele, no seu seio, ele estivesse dentro de um seio puro que não tivesse o pecado. Então, é o grande motivo por nós não podemos comungar em pecado mortal. Nós devemos sempre nos preparar para a comunhão. Mais alguma coisa, Marina? Só uma última coisa, inclusive que a gente procure saber mais sobre isso, né? Pesquisar na internet tantos milagres de tantos santos que tinham um amor enorme pela Santíssima Eucaristia, porque sabiam o poder daquilo para poder chegar ao céu, sabiam que aquilo era verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como São Padre Pio, como Santa Teresinha, que foi nas pequenas coisas que ela foi se santificando. Tem uma irmã agora que eu não lembro o nome dela, que ela está em processo de canonização, ela é beata, mas ela se recusou a comer qualquer outra coisa enquanto ela estava no leito de morte dela, e ela só queria receber a Santíssima Eucaristia, e todos os dias, até a morte dela, faltava mais de um ano para ela morrer, faltando mais de um ano para ela morrer, ela só queria receber a Santíssima Eucaristia, em todos os dias da vida dela, até a sua morte. Então, gente, a formação de hoje, tem mais alguma coisa para falar, Marina, ou não? Pode.
até pelo tempo também, certo? A gente não quis estender muito, porque a gente sabe que as informações ficaram um pouquinho longas. Por isso a gente tentou resumir algumas coisas, certo? Mas vocês sabem que qualquer dúvida que surgiu, qualquer material a mais que vocês queiram, vocês podem vir falar com a gente, eu, Marina, ou qualquer pessoa do grupo de formação, ou então seus pastores, que nós estaremos sempre disponíveis para ajudar, para falar sobre, para comentar sobre, para que vocês, de fato, tenham mesmo essa busca pelo conhecimento, principalmente sobre a Sagrada Eucaristia, né? O Santíssimo Sacramento do altar, que é o ponto principal de nossas vidas. Alguma coisa, Marina? Não, é exatamente isso. Então, que nós possamos... sei que é um tempo difícil, é um tempo que nós estamos longe da Eucaristia, mas que nós possamos sempre nos preparar para que quando voltarmos a ter esse contato, a gente esteja de fato preparado para a Eucaristia. Essa formação veio nessa semana, foi proposital, porque próxima semana nós celebramos Corpus Christi, né, que é exatamente o dia da Eucaristia, o dia do corpo de Cristo. Então, vai ser uma semana um pouco propícia, né, porque vai surgir aí muita gente falando sobre isso e que a gente possa, de fato mesmo, aprofundar. Com certeza vai aparecer várias adorações, várias lives de adorações que a gente também possa adorar, porque, como a gente falou, aquilo ali não é só um pedaço de pão. E também nós não devemos adorar o ostensório. Nós devemos adorar o corpo de Cristo que está presente ali, verdadeiramente. Que tenhamos essa vontade pelo Cristo, pelo corpo de Cristo. E tchau, né? Fazer a oração final. Quer falar mais alguma coisa antes da oração final, Marina? Só isso. Então, que nós possamos pedir de fato a intercessão da Virgem Santíssima, aquela que carregou o Cristo dentro do seu próprio ventre, aquela que foi o primeiro sacrário, para que ela de fato nos mostre cada vez mais esse amor pela Sagrada Eucaristia, esse amor pelo Cristo, esse amor pelo corpo de Cristo, para que ela, assim como ela foi a medianeira de todas as graças, por trazer a salvação ao mundo, ela possa também nos levar rumo ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é nesse poder que nós investimos dizendo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado, certo? Que vocês assistam o vídeo e tirem suas dúvidas e também possam dar o máximo na formação para que a gente possa cada vez mais conhecer o corpo de Cristo e amá-lo como ele merece. Dá as querida pessoal, Marina? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, falem. E fiquem com Deus e com a Santíssima Virgem. Até a próxima.